Bom dia, igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de meditar, pensar, contemplar a palavra de Deus. Existe em cada um aqui, eu imagino, essa disposição. Já existe dentro da mente, do coração, da alma de cada um aqui, essa vontade de contemplar a palavra de Deus e meditar naquilo que Deus tem para nós. Então, a minha oração é que realmente nós todos juntos possamos receber de Deus aquilo que Ele quer nos comunicar. Amém? Muito bem. Todos nós estamos inseridos num mundo, inundado por narrativas, não é verdade? Chega a ser estonteante a quantidade de discursos, proposições, narrativas que são diariamente discutidos, ensinados, tomados como fatos e sendo que muitas vezes se afastam radicalmente da verdade e do entendimento. Você observa isso na sociologia, você observa isso na política e muito também no mundo religioso, infelizmente. Nas questões espirituais e mesmo no dia a dia do cristão. Alguns de nós devem se lembrar de um filme do Indiana Jones, não sei se você se lembra, que chama O Cálice Sagrado, Em Busca do Cálice Sagrado, alguma coisa assim. A relíquia tão buscada naquele filme teria na história o poder de conceder vida eterna para aquele que do cálice bebesse. É típica a distorção do entendimento, né? A realidade daquele que ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Mitos, tradições, costumes têm inundado a vida dos crentes por todo o planeta ao longo da história da humanidade. E a razão é uma só: falta de conhecimento. Eu gostaria de tentar dissipar o fantasma de 3 dessas narrativas, começando pela leitura de um texto básico que está lá em Mateus 26. Vocês vão perceber que o despertar dessa mensagem de hoje veio através do irmão Géser, ao realizar uma ceia há um mês atrás, mais ou menos. E ele repetiu hoje a inspiração. O despertar dessa palavra veio porque a vida inteira, de quase 30 anos, 29 anos de vida cristã, eu olhava para um fato e interpretava de uma maneira. Dessa veio e abriu as olhos. E o Edson, um domingo depois, na sua mensagem, deu um empurrãozinho e ficou muito legal. Vocês gostaram disso. Mateus 26, versículo 39. Era ali, logo depois de ter celebrado a ceia, Jesus no Getsemane. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
prato. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. O que Jesus de fato quis dizer com afasta de mim este cálice? Eu sempre tive um entendimento de que se tratava da sua morte, mas fui agraciado com uma nova visão desde que o irmão Géser usou essa palavra na ceia do Senhor. Qual o cálice que Jesus tanto temia? Eu te digo, o cálice da ira de Deus. Todos os pecados da humanidade, todas as pessoas que viveram antes e depois de Cristo e ainda viverão, seriam derramados sobre ele. Jesus teria em si mesmo uma condição que ele jamais teria experimentado. Ele era puro. Ele que era Deus antes de vir ao mundo. Ele que vindo ao mundo não cometeu nenhum pecado. Ele experimentaria essa sensação. Qual seria o tamanho do sofrimento a que Jesus seria submetido? Você falou dos açoites, Péter hoje falou da crucificação, da dor, da cruz, da crueldade, da humilhação. Mas qual seria de fato o grande sofrimento que Jesus teria sobre si? Eu te digo, ele que era puro, que era santo, que nunca tinha cometido um pecado sequer, seria mergulhado no pecado de toda a humanidade. Você se lembra de alguma ocasião em que você falou alguma coisa e imediatamente depois você se arrependeu? Não devia ter dito? Ou, sabe aquela dorzinha? Ou uma coisa que você fez e você se arrependeu em seguida? Não veio uma dor do arrependimento? Imagine toda essa dor de toda a humanidade sobre Jesus. Vocês lembram que Zebedeu tinha sua esposa, os pais de João e de Tiago. E a mãe de João e Tiago vem para Jesus e faz um pedido um tanto estranho. Quando estiver no seu trono, mestre, coloca os meus filhos, João e Tiago, um de cada lado no seu trono. Lembra disso? Você lembra a resposta de Jesus? Mateus 20. Abra aí, volta umas páginas. Mateus 20, 22 e 23. Mateus 20, Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E ele pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eles, sem saber o que estavam pedindo, responderam: podemos? Então Jesus lhe disse: vocês não podem beber o cálice que eu estou para beber. Vocês vão beber o meu cálice, que é outro, que é diferente. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado o meu Pai. Quando? Quando que de fato Jesus nos prepararia o lugar? Marcos 15, foi dito aqui na ceia do Senhor hoje. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. A dor do desamparo. Vocês sabem, Jesus era Deus. Ele falou para Filipe: eu e o Pai somos um. As palavras que eu falo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Jesus o tempo todo, mesmo se esvaziando da sua divindade, ele tinha comunhão com o Pai. Ele e o Pai eram um. O Espírito Santo, Deus triúnico, inseparável, indivisível. Um único Deus. E o que aconteceria lá na cruz? Quando Jesus bebesse o cálice da ira de Deus. Essa foi a contribuição do Edson, na sua pregação. Jesus, na última ceia, disse uma coisa muito importante, que eu também nunca tinha observado, mas que foi muito bem lembrado naquele dia pelo irmão Edson. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E o que você imagina quando você ouve Jesus dizendo: vou preparar-vos lugar? A nossa mentalidade humana já pensa Jesus lá no céu, arrumando as camas, puxando, arrastando os móveis, abrindo as janelas. O que você imagina? Vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo: eu vou beber o cálice da ira de Deus, para que você não precisa bebê-lo no último dia. Isso significa: vou preparar-vos lugar. Meu amigo, é como se existissem dois cálices. Um com veneno mortal e o outro com o elixir da vida eterna. Jesus bebeu o primeiro, para que eu e você não precisássemos beber, ou para que nós pudéssemos beber o segundo, e não precisássemos beber o cálice da ira de Deus. Conseguem entender isso? Em consequência disso, a humanidade está dividida em duas. Só existem duas pessoas habitando esse planeta. Dois tipos de pessoas. Os que conhecem a Jesus Cristo e bebem constantemente o cálice da vida eterna, e os que não conhecem Jesus Cristo e aguardam para um dia beber o cálice da vida eterna. Aos primeiros, a quem eu dedico essa pregação, eu gostaria de lembrar o seguinte: sempre questionem, perguntem, questionem onde está o poder. Nós vivemos num mundo inundado de narrativas. Tome cuidado, seja cauteloso. Afinal, onde está o poder? Primeira das confusões é sobre o grau e o suco. Mateus 26, 27 a 29, lá ainda na ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Onde está o poder? No cálice ou no suco? O poder está no suco. Mais propriamente, o poder está no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Pois o poder no sangue de Jesus nos redimiu, nos convida a celebrar juntos. O que nós celebramos? Que um lugar foi preparado nos céus para nós. É isso que nós celebramos. Os cristãos do mundo todo se reúnem no primeiro dia da semana para celebrar o Senhor e beber
deste cálice. Mas o poder está no sangue de Jesus. O que foge disso é distorção, é narrativa, é falta de conhecimento. A segunda confusão que eu queria abordar com vocês: o prédio e a igreja. 1 Coríntios 12. Zé, abrir lá. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós bebemos deste cálice. Nós bebemos de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E eu pergunto, onde está o poder? O poder está no prédio? Evidentemente que o poder está nos filhos de Deus. O poder está na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, a narrativa de que os prédios são sagrados ainda é muito forte no mundo moderno. Prédios são reverenciados cotidianamente. Prédios são reverenciados cotidianamente. Enquanto pessoas, ou seja, a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, rotineiramente desacreditados, desrespeitados, desprezados, negligenciados, perseguidos. Você percebe? E onde está o poder? Eu afirmo para vocês que o poder de Deus está na igreja. Amém? O poder de Deus age por meio da igreja. E o poder de Deus tem sustentado a igreja há 2000 anos. E a terceira confusão que eu queria dissipar é sobre o corpo e o espírito. 2 Coríntios 4, do 6 a 7, a gente vê escrito lá, Paulo narrando, ele diz: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro onde? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Domingo passado, o irmão Recoleta trouxe uma ótima mensagem e ele usou esse versículo. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Essa tem que ser a nossa disposição. Essa tem que ser a nossa fé. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim e bebeu do cálice da ira de Deus, para que eu não precisasse beber inútilmente. Cristo bebeu do cálice por mim. Eu faço isso. Que resposta eu dou para Deus, para Jesus, diante desse fato? Meus irmãos, onde está o poder? Na carne ou no espírito? Onde está o poder? É evidente que o poder está no espírito, mais propriamente no Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Esse Espírito nos capacita para realizarmos coisas incríveis pelo seu poder que atua em nós. Quantas pessoas vivem vidas lastimáveis porque não reconhecem que o poder está no Espírito. Vão buscar forças aonde? Na carne. É como se eu quisesse que o meu celular funcionasse e a bateria dele está acabando, eu insisto, eu mexo, e aquilo está acabando e ele está morrendo na minha mão. Enquanto eu não for lá e não conectar numa fonte maior de poder, nada vai acontecer. E as nossas vidas podem ganhar assim uma dimensão extraordinária se a gente for buscar o poder onde ele está. Onde está o poder? No Espírito. Muito bem. Nossa vida em Cristo é frequentemente marcada por pequenas confusões que acabam desviando o nosso foco daquilo que realmente importa. Então eu gostaria de convidar a todos, de exortar a todos, que desenvolvam essa responsabilidade para buscar o conhecimento através do estudo da palavra, da Bíblia, abrir as suas mentes, seus corações, seus olhos, para reconhecerem a verdade de Deus, permitindo que tudo isso te transforme, que tudo isso modifique quem você é. Tenha coragem de acreditar que algo maior e melhor vai vir. Só assim estaremos sujeitos ao poder de Deus e não vamos ser vítimas fáceis dessas narrativas infundadas, dessas ideias distorcidas, dessas sutilezas enganosas que são apregoadas mundo afora e gradativamente vão se infiltrando na vida da igreja, na vida do corpo. Não é lá no mundo não que eu estou preocupado, o mundo não conhece a Deus. Mas isso entra dentro do corpo, como uma doença. Eu gostaria muito de insistir para que você persista na busca pelo conhecimento. Com diligência, com fé, confiando que aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vai completar a obra que ele iniciou. Quando você estiver lendo, quando você estiver orando, quando você estiver compartilhando a palavra de Deus, esteja sempre atento a esta pergunta: onde está o poder? Espere transformação, pegando aquilo que não tem poder para tentar modificar. As pessoas pensam que diploma na parede tem poder. As pessoas pensam que dinheiro no banco tem poder. As pessoas pensam que foto bonito no Instagram tem poder. Nada disso tem poder. O poder está em Deus. Lembre-se, a humanidade está dividida em dois grandes grupos: os que conhecem a Jesus Cristo e os que não o conhecem.
E eu dediquei essas palavras ao primeiro grupo. Mas antes de concluir, gostaria de deixar umas palavrinhas para o segundo grupo. E vem lá de Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Falando sobre aquele último dia. Alguns anjos vieram trazendo notícias do céu e um dos anjos disse assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Não é por falta de aviso. Hoje, cada um de nós, que somos membros do corpo de Cristo e recebemos o poder do Espírito Santo habitando em nós desde o nosso novo nascimento, bebamos o cálice da graça de Deus, participando da ceia do Senhor a cada domingo, desfrutando do poder de Deus todos os dias da semana, da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos livre. Amém? Doce.